Será que temos um novo rei no futebol brasileiro? Chegou a hora da verdade, estamos aqui para mais um Power Ranking e vamos falar de tudo que aconteceu, quem subiu e quem desceu nessa escadinha do futebol brasileiro. Semana passada a gente fechou, no dia 15, com essa lista. Hoje, dia 22, estou gravando e vou postar dia 22, obviamente. Fechamos com essa listinha e aconteceu muita coisa. Tiveram 2 rodadas de Brasileirão nesse meio de caminho. Então, todos os times jogaram entre si 2 vezes. E vamos ver o que mudou de lá pra cá. Uma semana que aconteceu muita coisa. Técnicos demitidos, times, a gente teve clássico nesse meio de caminho e a gente mexeu bastante em algumas coisinhas. Primeira delas, o nosso esporte, que está em último lugar e continua em último lugar. Porque, né, gente? Só tá tomando peia, é o único time que não ganhou no Brasileirão ainda. Já o Vitória continua nessa penúltima posição também, né? Não fez um campeonato, não tá fazendo um campeonato muito genial. Vem jogando até alguns jogos de forma honesta e apesar de ter ganhado uma das partidas e empatado a outra, eu ainda não acredito que mereça subir tanto aqui neste nosso ranking. Já seguindo, temos uma mudança interessantíssima que merece destaque. O nosso Braga Bull, para mim, passa de 18º para 16º. Amigos, isso mesmo. Braga Bull, bem Braga Bull. Ganhou seus 2 jogos, um contra o Sport, que não encaixou esse ano, e um contra o Cruzeiro, que vinha de uma boa vitória, que vinha embalado, né, com um time que parecia que tinha encaixado. E ganhou jogando bem, ganhou convencendo. E acho que tá ali já com a setinha pra cima pra sair dessa zona da degola, a zona do já era. O Mirassol, por outro lado, acaba caindo nesta posição, né? O Mirassol que empatou um dos jogos e ganhou o outro. Eu ainda não vejo o time, apesar do time estar bem melhor do que eu esperava. Eu esperava ele estar em último e eu vejo o Braga Bull como mais time para conseguir manter até o resto da temporada. O Mirassol vem me surpreendendo bastante, mas eu ainda não consigo colocar, ainda não consigo apostar no Mirassol em um jogo contra o Grêmio, em um jogo contra o Santos. Já aposto em um jogo contra o Vitória e contra o Sport, e esse é um pouco do meu critério, tá? Quem que eu acho que ganharia num jogo entre dois desses times aí. O Grêmio, por outro lado, o que aconteceu com o Grêmio? O Grêmio continua ali. O Grêmio tá bem mal, trocou de treinador, né? O Quinteiros foi demitido, chegou o Mano Menezes, reclamando Menezes, e o time ainda não deu algum sinal de melhora. O Grêmio que tá bem mal, tá em penúltimo colocado, com uma derrota e um empate. Bom, saindo aqui da zona do já era e vamos para a zona do coadjuvantes. Isso mesmo, bastante coisa mudou ali. Primeiro delas, eu já vou puxar para cá o nosso Juventude, que assume a nossa 15ª colocação. Eu fiquei refletindo se eu não tinha pegado muito pesado, mas uma derrota de 6-0 para o Flamengo é duro. É duro e depois eles empataram com o Mirassol. Mas uma derrota de 6-0 foi loucura. Eu tô refletindo aqui. Eu pensei melhor, tá? Bom que a gente tá aqui ao vivo, a gente pode mexer. O Mirassol atropelou o Grêmio, então eu não consigo colocar o Mirassol atrás do Grêmio. O Mirassol, eu aposto o Mirassol no Grêmio, até porque eles atropelaram 4-4 no Grêmio. Então não tem como, desculpa, eu tava errado. Se você já tinha comentado, faz parte, mas estou aqui corrigindo meu erro, ainda há tempo, o que é importante. Juventude assume a 15ª posição, tomou uma surra de bola. E aí quem assume a nossa 14ª posição é o Vasco da Gama, que apesar de ter sobrevivido no empate contra o Flamengo, um bom empate contra o Flamengo, inclusive pro Vasco, eu ainda não consigo olhar e falar, olha só se não é o meu Vasco da Gama, né? Perdeu um jogo, empatou o outro, nada mais justo do que cair de posição. Bom, agora a gente tem que pegar quem que está na nossa 13ª colocação, certo?
13ª colocação está o Santos. Isso mesmo, o Santos que ganhou do Galo e depois perdeu para o São Paulo. Ganhou um jogo difícil, o Neymar tinha voltado, mas saiu. Ganhou jogando muito bem, jogando muito melhor. Né? Tá sem técnico ainda, mas esse ar de mudança já veio um pouco no time. Perdeu para o São Paulo, mas clássico é clássico, não tem muito para onde fugir. Então, o que significa que o Ceará também está ali na nossa 12ª colocação. E aí, um desses dois times aqui tem que ficar em 11º, certo? Errado. Errado. 11º está o Fortaleza. E tanto o Cruzeiro quanto o São Paulo sobem de prateleira. Isso mesmo. Tivemos mudanças de prateleira, não tanto pelo mérito desses dois times, mas pelo demérito dos times que vêm atrás, principalmente do Fortaleza, que vem fazendo uma competição pífia e vem fazendo a temporada bem abaixo mesmo. Foram mais derrotas e não tem como não descê-los aqui neste nosso ranking. Enquanto isso, em 10º lugar fica o Cruzeiro, em 9º lugar fica o São Paulo. São Paulo que ganhou o Clássico e empatou outro jogo, né? O time ainda está invicto neste Brasileirão. E o Cruzeiro que ganhou do Bahia de 3-0, sobrando futebol, mas perdeu depois do Bragantino, faltando futebol. Então, acho justo, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, fica ali em 10º lugar. Seguido, agora temos o nosso 8º lugar. Nosso 8º lugar não é o Fluminense, nosso 8º lugar é o Botafogo. Botafogo assume essa posição, caindo uma posição, né, na verdade, muito porque sofreu uma derrota dura para o Galo, né, perdeu ali o jogo, e não vem muito bem, o trabalho do Paiva não vem convencendo, empatou o outro jogo. Eu não lembro com quem foi esse empate. Foi o São Paulo? Foi. Botafogo e São Paulo empataram. Isso, verdade. Naquele belo de um jogo, tá? Foi um jogo bem legal de se ver, inclusive. Botafogo e São Paulo. O jogo teve 2-2, que teve de tudo. Então foi um jogo bem legal de assistir. Botafogo merece essa posição. E aí o Fluminense tá em 7º, né? Correto? Errado. O meu Flusão tá subindo. É isso aí, amigos. O Flusão está subindo. Flusão de Renate está jogando futebol e tem que subir. Tem que subir. Pegou o elevador para a 5ª posição no nosso ranking. Exatamente, meus amigos. 5ª posição no nosso ranking. Que significa que alguém tem que descer, correto? E o time que vai descer é ninguém menos do que o nosso Bahia. Isso mesmo. Que ganhou, mas não ganhou, mas ganhou com gol de pênalti no finalzinho, um jogo sofrido, e perdeu outro jogo pro Cruzeiro de 3-0, então dá uma descidinha legal aqui. Já o Galo perdeu pro Santos, mas depois recuperou ganhando do Botafogo, uma vitória bem importante contra um dos principais elencos do futebol brasileiro. Eu ainda não consigo descer o Corinthians em relação ao Fluminense, o Internacional ainda está ali em 3º lugar, e aí sobra a nossa disputa pela coroa, a disputa da coroa, que dessa vez eu cravo, o Palmeiras voltou a ser o melhor time do Brasil. Voltou. O Flamengo não vem num momento tão genial, lógico, oscilações são normais, mas eu tô gravando esse vídeo, o Flamengo inclusive já jogou no jogo da Sul-Americana, então eu já tô com um spoilerzinho aqui, que você que tá vendo o vídeo também já viu. Mas o Palmeiras tá jogando futebol, tá vencendo e convencendo. O Everton pegando pênalti, um momento bom do time de volta. O time vai terminar, ao que tudo indica, esse mês de abril com 9 vitórias. Tá bem encaminhado para isso, inclusive. Ganhou do Fortaleza. E o Flamengo deu uma osciladinha, empatou com o Vasco. Eu esperava que ia ser surra. Então, eu acho nada mais justo colocar essa primeira posição para o Verdão. É isso, amigos. Bastante coisa mudou. Não sei se eu tô certo, né? Se eu tô certo ou não, só o tempo vai dizer.
Não deixe de comentar aqui o que você achou. E eu sou o Dornas e muito obrigado por me acompanhar aqui no Camisas pelo Mundo.